A gente já está no horário e a Glória Gasparini, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do capítulo 100 do livro Vida Feliz. Não grites. Nenhuma situação exige a gritaria que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia que têm a sua finalidade. Porém, a tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutastes num gravador, especialmente quando estás em desequilíbrio? Faze a experiência. Joana, quando nos convida a nos escutar, nós mesmos, ela já está falando em autoconhecimento. Já está nos sugerindo o autoconhecimento. O cuidado que a gente tem que ter com a voz, que é uma ferramenta tão poderosa, tão expressiva, tão forte na comunicação das pessoas. A voz, quando ela é um grito, ela representa uma agressividade, um desespero. Normalmente é assim que a gente entende. Mas nós, como seres humanos, principalmente espíritas, temos que ter o cuidado qual é a nossa intenção em relação à pessoa com quem a gente está falando, com quem a gente está lidando, se relacionando. Nós queremos produzir nele que efeito? Queremos encorajá-lo ou queremos ofendê-lo? Nós queremos elogiá-lo ou queremos denegrir? Nós queremos estimular a pessoa ou nós queremos derrotar essa pessoa? Vai depender, sim, do tom da nossa voz. Claro que nós podemos ser assertivos, podemos ser contundentes, podemos ser firmes, podemos ser até enérgicos, mas com um tom de voz carinhoso, sem perder a ternura. Nós podemos também elogiar uma pessoa com um tom irônico, é verdade. Claro que nós temos uma construção mental por trás da nossa fala, das palavras que escolhemos e por trás do tom de voz que usamos. Vamos lembrar Chico Xavier, que não alterava o seu tom de voz em todas as suas falas. Ele era firme, por vezes enérgico, mas sempre carinhoso, com um tom de aconchego. Jesus, nosso mestre amoroso, nos instrui no Evangelho que o mal é o que sai da boca do homem e não o que entra. Então, que nós possamos, com bastante cuidado, produzir, escolhendo o bem para essa relação com o outro e o tom de voz acertado para amar o nosso próximo. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos esta tarde contigo, nos beneficiando, Senhor, do conhecimento, do despertamento interior, dos fluidos, das tuas bênçãos. Nós te agradecemos, Mestre, e pedimos para que nossa veneranda Joana de Ângeles envolva a Iraci Campos para a palestra que foi chamada para nos apresentar. Que bom, Senhor, é estar contigo, aqui, agora, em paz, graças a Deus. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nessa tarde gostosa, chuvosa, fria. Parece que a gente nem está no Rio, né? Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham ao vivo pela TV FEB, Canal 14. Hoje eu estou sendo plano B, porque era a palestra da Maristela e ela travou aí a coluna, está com problema colunável.
e não poderá vir. E aí, né, a gente está aqui para falar sobre casamento. Um assunto gostoso, interessante, né? E aí a gente foi fazer uma reunião de diretoria lá na sala de Joana, e aí a gente abriu o Evangelho, como a gente faz sempre antes das reuniões, e aí caiu lá, indissolubidade do casamento. Falei, alguém está me mandando um recado? E eu estava vindo, falei, preciso ler alguma coisa a respeito do assunto. Falei, então, tá aí. Quando a gente fala, né, a respeito do casamento, todo mundo, quando é criança, sonha com algo maravilhoso. A família, aquela família dos sonhos, né? A família viveram felizes para sempre. E o que é viveram felizes para sempre? Chegaram, se conheceram, que lindo! Tudo lindo, tiveram filhinhos, foram lindos. As crianças não eram terroristas e nem capetas. Eram os amores, não davam trabalho, se formaram coisas fofinhas, tiveram as famílias fofinhas, né? E o casal ficaram até assim a idade de quase idosos. Não ficaram idosos, quase idosos, viveram felizes para sempre, não desencarnaram, assim, viraram purpurina, pronto, e pronto, acabou. Pois é, e assim acabou a história, pronto. A gente conhece essa história assim? Pois é, falta emoção na história, né? Falta emoção, né? E isso é o que sobra na nossa vida, emoção no casamento da gente. Porque a gente espera aquela coisa romântica linda, e a gente tem aquela coisa romântica linda, né? O romântico lindo, mas a gente tem aquela coisa também, né? Aquela coisa que às vezes vira sapo, às vezes vira jararaca, né? Aí a gente tem aqueles filhos que a gente espera, coisinha fofa, que depois vira um terrorista na vida da gente, e a gente não sabe o que fazer com eles, não dá para mandar de volta de onde ele veio, não dá para trocar com o do vizinho. E aí, assim, a gente vai vendo que a vida da gente é cheia de muita emoção. E aí a gente para e começa a refletir, mas não foi essa vida que eu escolhi. Será que a gente tem a vida que a gente escolheu? Mas será que a gente escolheu realmente alguma vida e a gente planejou essa vida minuciosamente? Será que quando a gente planejou e escolheu essa vida, a gente fez juntamente com a outra parte, o outro lado? Será que a visão da outra parte, do outro lado, também se encaixava exatamente com a nossa? Será que a gente olhava com a mesma lente? Bom, começa que se a gente olhasse com a mesma lente, o casamento seria extremamente morno. Seria uma coisa, né? Porque os dois gostam da mesma coisa. Só fazem a mesma coisa. E seria um casamento morno, que não tem novidade. Tudo é vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu já sei o que o outro quer, porque é isso que eu também quero. Então, né? Não tem a solidariedade, o companheirismo, a doação, o comprometimento. Porque é o vamos, 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 vamos. E é um casamento morno. Agora, se a gente para refletir um pouquinho, dentro
dessa união, as lentes às vezes são bem diferentes. Às vezes são bem contrárias uma da outra. Então dá um movimento bem grande, né, no casamento. Movimenta que Nossa Senhora. Né, movimenta tanto que parecem dois gladiadores. E aí a gente fala, Nossa Senhora, o teto da casa faz assim de vez em quando. Por outro lado, a gente reflete mais um pouquinho, um vive querendo modificar o outro, passa a vida querendo modificar o outro. Nunca pensa em se modificar, mas em mudar o outro, para que o outro seja aquilo que você idealizou como esposa ou como marido, para caber dentro do seu pacote de sonho, de romantismo e de perfeição. Depois, chega no final da vida, a gente fala, não era bem aquilo que eu queria. Né? A gente vê que aquela não é a princesa e aquele príncipe não era aquele príncipe. Porque não era bem assim. Quando a gente casa, a gente vê que a gente casa com uma pessoa, mas depois a gente vê que era outra. A gente não sabe por que era outra, mas era outra. Todo mundo casou aqui com a mesma pessoa que estava naquele dia do casamento e depois de 10, 20 anos era a mesma pessoa? Exatamente a mesma pessoa? Agora os encarnados, vamos lá. Não, né? Claro que não, porque sempre há uma mudança. Vai passando 1 ano, 2, 3, e a gente vai descobrindo que aquele não era bem assim, não, mas não era bem isso. Não era bem isso, era diferente. Esse também não era bem assim, era diferente. E daqui a pouquinho mudou. E aí a gente descobre que nós também vamos mudando. E aí a gente ainda fala assim, não, mas eu mudei, eu não era assim, mas eu mudei porque ele fez isso, 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 isso. Aí eu jogo o meu pacote em cima do outro, a culpa é do outro. E eu estou lá apontando, falando que a culpa, eu estou achando que aquilo é uma coisa ruim. Só que nós não paramos para pensar que nós nascemos exatamente com essa finalidade de mudança. Nós nascemos para mudar, nós não nascemos para ser a mesma coisa. Ninguém nasce para continuar sendo o que a gente era. Porque se a gente nascer para continuar sendo o que a gente era, qual a finalidade da reencarnação? Nenhuma. Porque se você era uma porcaria, você continuar sendo uma porcaria, vai ser uma porcaria sempre. Então, se você era bom, você continua sendo bom, mas nunca vai ser melhor. Se você era mal, você continua sendo mal, vai ser mal sempre. Se você era bandido, assassino, você vai continuar sendo. Então, qual a finalidade? É mudar. Então, partindo desse princípio de mudança, quando nós nos casamos exatamente para isso, para mudar. Vamos, então, partir desse princípio, que desde o dia do nosso namoro ou do nosso casamento, nós estamos em constante mudança. Mas nós precisamos mudar por causa de nós, da nossa pessoa. Por causa da nossa satisfação, do nosso prazer, da nossa alegria, do nosso bem-estar, da nossa convivência, do nosso relacionamento, do nosso auto-amor, do nosso amor pelo outro. Vocês perceberam que nenhuma vez eu falei que nós precisamos mudar para que o outro nos ame? Para sermos amados pelo outro? Nós precisamos mudar
para o nosso alto amor e para o nosso amor para com o outro. Olha só. Porque a maior satisfação do ser não é ser amado. Aquele que é amado, ele não tem a consciência, ele não tem o verdadeiro entendimento, o verdadeiro sentimento, a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer do saber o que é ser amado. Só quem sente o amor é que sabe como é prazeroso amar. Se tem uma pessoa do teu lado que está naquele momento do suspiro, nossa, estou vivendo um amor. A pessoa chega do meu lado, ai, meu coração dispara, me dá um calor. Ai, quando chega, ai, lembrar daquele beijo na boca. Você está do lado da pessoa, você sente tudo que a pessoa está falando, sente? Você sente vontade de sentir aquilo que ela está sentindo. Mas você não sente o que ela sente, concorda? Fala, ai, aí estava andando comigo, aí pegou na minha mão, assim, me arrepiou toda. Nossa Senhora, que coisa. Você sente vontade de sentir o que ela está sentindo, mas você não sente o que ela sentiu naquela hora. Aí ele está andando e fala assim, nossa, aí ela pegou, olhou para mim daquele jeitinho assim, me tocou na nuca assim, falou alguma coisa assim para mim, falei, nossa, mas aquela mulher é um doce, é um encanto, você não tem noção. Aí você olha uma mulher assim, toda quadrada, estranha, e ele fala assim, mas é uma deusa. Você fala assim, onde que está aquela deusa? Né? Fala, meu Deus, é mais parecida com uma sapa. Né? Mas é uma deusa para ele. E ele fica todo derretido. Aí o outro olha e fala assim, nossa, ele está encantado. Pois é. Você sente o que ele sentiu? Não, mas você sente vontade de sentir o que ele está sentindo, o que ele está vivendo naquele momento. Pois é. O amor é bom para aquele que sente, não para aquele que recebe. Porque o outro, a gente pode estar sentindo isso fortemente pela outra pessoa. E a outra pessoa não sentir nada disso. Você pode estar amando profundamente uma pessoa, seu coração dispara quando a pessoa chega do seu lado, você sente o calor, você sente tremer, sua voz embarga, seu olho enche de lágrimas, você fica desconcertada, desajeitado, não sabe a palavra certa para falar e fica tentando acertar um jeitinho de falar docemente. Até a voz, procura fazer a voz mais macia, né? Nossa, e a pessoa não está nem te vendo. A pessoa olha para você, oi, tudo bem? Nem te notou ainda. Pode ser que leve 1 ano, 2 para te notar. E a outra pessoa que está sentindo está totalmente envolvida. Mas aquela que não te notou ainda, não está sentindo nada. Então, para quem é bom o amor? Para aquele que sente, não para aquele que está sendo amado. Então, o amor, ele é extremamente importante, valoroso, modifica a vida, engrandece, prazeroso e modifica totalmente o movimento das nossas células, das nossas energias, de todo o nosso campo eletromagnético, da nossa psicosfera, do nosso campo mental, das nossas emoções, de tudo, da nossa ambiência, onde a gente está, onde você está circulando, quando a gente está amando. Então, o amor é bom para aquele que ama. Só que nós mudamos diariamente. Então, quando a gente entra num relacionamento, o que acontece? A gente vai mudando. E o outro também vai mudando. E a gente vai percebendo que aquele que a gente se casou não era bem aquele que a gente idealizou. Porque, conforme Joana de Ângeles fala, nós casamos com a persona. O que a gente faz? A gente conhece uma pessoa,
e ama a pessoa. Mas a gente ama uma pessoa que a gente idealiza dentro da gente. Não a pessoa que realmente aquela pessoa é. Todo mundo faz isso. Todos nós somos assim. Nós fazemos uma imagem interior da pessoa. A gente olha a pessoa, ouve a voz da pessoa, a gente se encanta com aquela voz de taquara rachada e acha que é a voz dos sonhos. Olha que voz linda. E às vezes o outro fica olhando assim, ouvindo aquela voz e fala, Deus me livre. Aquela voz, às vezes aquela voz assim dói, que você fala, meu Deus. E o outro está falando, olha que voz linda. Né? E a gente vai ouvindo aquilo. Você fala, não consigo captar. Por quê? Porque para o outro sonha. Tem um som especial. Porque toca a alma, a emoção. Ele está ouvindo com a voz da alma, ele está ouvindo com a voz do espírito. Não está ouvindo com a voz do corpo. Não é esse corpo, esse ouvido que ouve. Não. É a voz do ouvido da alma, do ouvido do espírito. Não é o ouvido Iraci, corpo físico que ouve. É o ouvido Iraci, espírito. Aquele que permanece, aquele que é imortal, que está ouvindo. Então, esse espírito está ouvindo. Então, soa diferente. É muito especial. Então, a gente está ouvindo e está se encantando com aquilo. Só que vai mudando. Então, a gente se identifica com aquela pessoa, com aquilo que você idealiza como uma pessoa que vai fazer o par com você na vida. Aquilo que você imagina que você quer ao seu lado na sua vida. Mas não significa que aquilo é o que está na tua vida. Por que isso? Porque Deus é bom, mas é esperto. Mas é esperto. Ele criou todos nós e ele olhou assim e falou assim, esses filhinhos são malandros, vou ter que dar um jeitinho neles. Porque eles fazem as escolhas dos caminhos que eles querem andar. E eles escolhem sempre o caminho mais fácil, mais cômodo, as portas mais largas, né? Como diz no Evangelho. E aí, faz o quê? A gente sempre dá um jeitinho, né? Qualquer lugar do mundo sempre tem um jeitinho de se dar. E aí, a gente arruma um monte de encrenca ao longo das encarnações. A gente faz escolhas que nós achamos mais interessantes. Mas essas escolhas assim interessantes nem sempre são as corretas. Digamos que elas são interessantes, mas não corretas. Né? Depois a gente responde, né, pelas escolhas que a gente fez. Ou seja, nós temos que assumir as consequências. Aí a gente vem aqui acertar as consequências das anteriores. E aí, para a gente acertar essas consequências, a gente vem reencontrar com as pessoas que a gente teve os maiores desafios, os maiores desajustes na vida anterior ou nas encarnações anteriores. Aquelas que a gente bateu de frente, aquelas que a gente puxou tapete, aquelas que a gente discutiu, aquelas que a gente... Tá, acho que está meio quente, né? Aquelas que a gente teve os maiores desavenças e desajustes. E essas pessoas, para a gente poder ter os acertos, ela não pode vir distante da gente. Porque quando ela vem distante, a gente já vem com as pedras na mão, prontinha para dar pedrada. Então tem que vir encantando a gente, né? Para que a gente consiga
ter uma convivência, um relacionamento, pelo menos no começo, né? Então, ou vem como filho para a gente olhar aquela peste da vida anterior e falar assim, ai, que coisa fofa, gente. É meu bebê, não é lindo? Ai, é tão meigo. Aí quando cresce, você fala assim, meu Deus, é um terrorista. Né? Divaldo fala muito isso, é um terrorista isso aqui, meu Deus do céu. Né? Mas eu amo, é meu filho. E a gente faz isso. Ou então vem como esposa, como marido, você se apaixona. E depois passa um tempo, você se desapaixona e não sabe por quê. Você fala, não é possível que eu escolhi isso. Gente, eu estava cega, estava bêbada, eu tinha bebido shampoo, tinha cheirado cola, alguma coisa tinha feito. Por que será? O que aconteceu comigo naquele momento? Será que eu passei por um torpor? Porque parece que aqueles anos não fizeram parte da minha vida, porque eu olho para trás, parece que eu pulei aquele pedaço da vida. Vocês já se deram conta disso? Olhar uma certa fase da vida e parecer que você parece que pulou aquela fase da vida, que parece que aquela fase da vida não fez parte da sua vida. Você sabe que você vivenciou aquela parte da sua vida, mas que parece que o passar dos anos você olha para trás, parece que você pulou aquela parte da sua vida. Por quê? Porque Deus é tão bom, tão justo, que Ele coloca determinados momentos na vida da gente, determinadas pessoas na vida da gente, para que a gente consiga trabalhar a dureza do nosso coração de experiências anteriores que nós estivemos juntos. Então, muitas vezes, nós dizemos assim, como espírita, a pessoa pega no Evangelho aqui, a indissolubilidade do casamento. Eu vou até ler um trechinho aqui, que eu acho até muito interessante. Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, segundo os lugares, o progresso da inteligência. No casamento, o que é ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em uma dada época, é adultério no outro, em outra época. Isso... Espera aí que eu perdi. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutro, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Então, a única lei imutável é a de Deus e não a do homem. O que ele vem dizendo, e André Luiz vem dizendo nas obras que Chico psicografou, inúmeras obras? Exatamente isso. Quais são as condições do casamento? Casamento que é por comprometimento, o casamento temporário, o casamento onde você vem um para sustentar o outro, para dar força, para dar coragem, para atravessar determinados momentos. Nós, como espíritas, muitas vezes
tem espíritos que dizem assim, não, eu sou espírita, e como espírita, é meu karma. Eu vim com ele, eu tenho que aguentar ele a vida inteira. Então, melhor aguentar nessa, para não voltar na outra. Dançou, se ferrou. Porque além de aguentar nessa, deu passo errado, vai aguentar na outra. Porque pensou de forma errada. Não entendeu nem o que está no Evangelho. A gente precisa amar o outro. E amar o outro não significa pendurar as escovas de dentes juntas e nem dividir a mesma cama e ter um relacionamento junto ali na mesma cama, na mesma casa, ou ter um relacionamento sexual. Isso não significa amar o outro. De forma alguma. Eu posso ter uma relação com uma pessoa, viver com uma pessoa, casar com essa pessoa, chegar num determinado momento, ver que o nosso relacionamento não está mais fluindo, a gente não está conseguindo conviver, e a gente sabe que se a gente continuar convivendo junto, debaixo do mesmo teto, pendurando a escova de dente junto, a gente, ao invés de melhorar o nosso relacionamento, acertar os nossos ponteiros, ajustar as nossas diferenças, as nossas dificuldades, a gente vai criar mais débito ainda para a próxima. Porque a gente vai guardando mais mágoa, mais rusgas dentro da gente. A gente vai guardando mais indiferença. A gente vai cutucando mais. A gente vai guardando aquelas mesquinharias, aquelas provocações, fazendo aquelas picuinhas. A gente vai se machucando. A gente vai ferindo um ao outro. A gente vai se ferindo porque a gente vai se calando. Ah, eu vou me calar para não ferir o outro. E, nesse momento, eu estou me violentando. Eu estou violentando a minha pessoa. Eu estou me machucando. Eu não tenho necessidade de agredir o outro, mas eu tenho necessidade de me respeitar, de me amar. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, ninguém vai me respeitar, ninguém vai me amar. A minha obrigação, primeiro, de amor, é para comigo mesmo, depois para com o próximo. Porque Deus me deu a vida e eu tenho obrigação de preservá-la. E eu só vou preservar a minha vida, respeitar a minha vida, se eu tiver auto-amor para comigo. Porque se eu não tiver auto-amor para comigo, eu só vou gerar doenças. Eu vou gerar mágoa, eu vou gerar dor, eu vou gerar cânceres, úlceras e um monte de outras coisas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me amar, eu vou me respeitar. Não adianta falar, eu vou suportar o outro. Enquanto eu estou suportando o outro, eu estou adoecendo. Eu estou adoecendo o meu corpo pelas minhas emoções, porque eu estou sofrendo. As emoções adoecem. Nesse próprio livro, ela mostra isso, Anísia, que as emoções nos adoecem, nos causam dores profundas. Então, nós precisamos nos cuidar. Então, olha, é preferível, então, nós nos amarmos como irmãos, nos respeitando, nos separando fisicamente, separando de teto, cada um vivenciando a sua vida, mas com respeito um ao outro, com amor pela pessoa, pelo irmão. Não precisa ter o amor de homem e mulher, amor de casal, mas amor pela pessoa, por irmão, ao invés de suportar algo que eu já não suporto mais ao meu lado e não consigo mais me sujeitar ou me submeter àquela situação. Tanto o homem quanto a mulher. Nós precisamos aprender a nos amar como seres, a nos respeitar como seres.
Então, no momento que eu dou o passo, que eu respeito o meu próximo, eu não estarei suportando ele. Eu me separei como casal, mas eu estou amando ele. Então, na próxima, com certeza, eu não vou vir com ele. Não vou vir com ela. Por quê? Porque eu soube não criar mais débito. Não ficar provocando, porque não adianta também. Aí separar e ficar provocando, jogando os filhos contra. Aí eu estou arrumando encrenca. Por quê? Porque quando um casal se separa, quem se separa é o homem e a mulher. Os filhos não. Os filhos continuam sendo família. O casal que tem um relacionamento, os filhos são a família, tanto do homem quanto da mulher. Os filhos não têm nada a ver com a separação do casal. Eles não devem ser envolvidos jamais na separação do casal. Muito pelo contrário. Olha só, filha, a separação é entre eu e teu pai. É um homem e uma mulher que está separando. Vocês são filhos, vão continuar sendo filhos meus, filhos deles. Pronto, a família continua a mesma. O teto é que muda. Pronto. O que nós decidirmos é problema nosso. Vocês são o pacote. E é exatamente assim. Então tem gente que usa os filhos. Ah, porque seu pai isso, aquilo, aquilo. Ah, porque sua mãe isso, aquilo. Não tem que falar, não tem que ser. É o respeito ao outro. Seja o que for, o outro esteve no relacionamento com você e os dois juntos geraram a vida daqueles filhos. E seja de uma forma ou de outra, um dia ali houve um amor. Então vamos valorizar um sentimento de amor que houve sim um dia. Pode não haver hoje. Ah, porque me traiu. Ah, porque... Aprende a perdoar. Porque a sua mágoa, a sua revolta, não vai gerar doença no outro. Vai gerar doença em você mesmo. Não é o outro que me magoa, é eu que me magoo com a atitude do outro. Quando eu falo, pera lá, eu não vou permitir que a atitude do outro me magoe, porque a atitude do outro só pode causar arrependimento ao outro e dor a ele próprio, então aquilo não vai me envolver. Eu faço a escolha da minha vida. Eu tenho que me amar. Somente isso. Então eu vou escolher se eu quero ser feliz, se eu não quero ser feliz. Se eu quero ficar correndo atrás do outro, ou se eu quero ser uma pessoa livre. Se eu quero ser uma pessoa que vive em paz, que eu escolho os meus passos, as minhas companhias. Se eu escolho estar de bem com a vida, ou se eu escolho ser uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada, uma pessoa de mal com a vida. Tudo é uma questão de escolha. Se eu escolho suportar, ou se eu escolho simplesmente não suportar, mas estar em paz comigo mesmo através das minhas escolhas. A única pessoa que eu tenho que suportar a vida inteira e não tem como me afastar, sou eu mesma. Não tem como falar, olha só, Iraci, vou te deixar aqui porque eu não te suporto mais. Não tem. Nem se suicidando. Não tem. Não adianta se suicidar, eu vou estar comigo mesmo em qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar. Então, vamos trabalhar as nossas emoções. Nós fomos criados, gerados, seres independentes. E o cordão umbilical, ele é cortado assim que nós nascemos, exatamente para nós enxergarmos que nós somos seres únicos e independentes. Então, Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Então, se a gente fala assim,
Ai, mas eu não posso isso. Ai, porque por causa do meu filho. Ai, por causa da minha filha. Ai, por causa do meu marido. Ai, por causa da minha esposa. Pode parar. A escolha de vida cabe a cada um. A escolha é da gente. Se alguém chegar e colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, olha só, Iraci, ou você faz isso, ou você perde a vida, ainda assim a escolha é minha. Não pertence a ninguém. Então a escolha é sempre, sempre, sempre nossa. Ninguém escolhe pela gente. Então nós escolhemos quando desejamos sofrer, quando deixamos o sofrimento entrar, quando recusamos o sofrimento, quando queremos ser felizes, quando queremos amar, porque nós amamos. E quando nós decidimos amar, nós começamos amando a nós mesmos, através do auto-amor, sim. E a partir desse momento que a gente começa a se amar, a desenvolver o sentimento, o respeito por nós mesmos, através das boas atitudes, respeitando as nossas emoções, não tomando atitudes que agrida, que violente os nossos sentimentos, as nossas escolhas. Quando a gente faz coisas obrigada, somente para agradar o outro, e coisas às vezes que nos incomoda, é uma violência tremenda contra nós. A somatória de tudo isso nos gera doença, principalmente, primeiramente, no espírito, e vem descer no corpo físico. Se eu consigo fazer a reparação desse sentimento, dessa dor, dessa emoção que está me incomodando, hoje não chega a descer a dor no meu corpo. Agora, se ela permanece e continua incomodando, ela vai atingir o meu corpo. Quando ela atinge, qualquer doença atinge o meu corpo, ela só atinge o meu corpo porque faz tempo que essa emoção adoeceu a minha alma. Então, que fica para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Sobre o que é o casamento, o que são as nossas escolhas. E principalmente que nós não somos obrigados a nada. Então, o casamento, ele pode ser, sim, temporário, porque muitas vezes nós nascemos para ter um casamento temporário, sim, com determinada pessoa, para remir determinado débito, determinada deficiência, né, determinado comprometimento que tivemos com aquela pessoa numa outra encarnação, numa outra passagem de vida anterior, e quando cessa aquele período, a gente está livre, a gente está descompromissado daquele débito, porque a gente remiu, e cada um segue o seu caminho, reconstruindo a sua vida com seus outros afazeres, com seus outros comprometimentos e reconstruindo a sua história através dos seus novos projetos. Ninguém está aprisionado a ninguém e nem aprisionado a nada. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos as escolhas e sermos espíritos felizes. Então, quando a gente fala de karma, fala, ai, fulano é meu karma, porque você escolheu. Karma pode ser bom, como pode ser ruim. Então, saibamos interpretar o Evangelho, saibamos interpretar as palavras e o significado das coisas na nossa vida. E saibamos ressignificar os sentimentos e as emoções, para que nós consigamos viver cada vez melhor com as emoções, em paz e realmente sermos felizes, darmos valor para aquilo que nós temos e que nós somos, e não para aquilo
aquilo que nós gostaríamos de ter ou de ser. Porque feliz nós conseguimos ser todos os dias. Muito obrigada.